Olá, espero que esteja tudo bem com você, na paz de Jesus. A paz do Senhor. Amém. Vamos então caminhar na casa do Senhor. Desde já, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, se você gostar, deixe o seu like e também ative o sininho. Por quê? Todas as vezes que sair um vídeo novo, você recebe a notificação e vai poder então assistir o vídeo e participar da casa do Senhor, que é um privilégio. Você é nosso convidado, hein? Hoje o texto está no livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo 27. Eu vou pedir a Nilza para ler para nós. Tiago 1, 27. Ah, a Nilza está sem óculos aqui, ó. Como nós não vamos dar corte aqui, então eu paguei um mico tremendo, mas não tem problema. É muito gostoso, é mais gostoso assim. Eu vou ler para ela que ela está sem óculos, hein? Ok? E eu estou de óculos, mas se eu tirar o óculos eu leio melhor. Então assim, ó. Vamos lá, Tiago 1, 27. Sem óculos. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aí alguém pergunta, mas a religião verdadeira, o que é? O que eu tenho que fazer? Qual a denominação certa e tal? Hoje eu ouvi alguém dizer que a política partidária ela é muito contaminada. A política partidária. Mas a política que o homem quer fazer para o bem da comunidade, para o bem de uma cidade ou de um país, a política dele, ela pode ser muito boa. E eu comecei a pensar e me deu um nó hoje no meu pensamento. E com questão a religião? Às vezes nós temos visto, às vezes não, Emilson, nós temos visto nos últimos dias notícias escandalosas sobre religião, sobre religiosos, sobre práticas praticadas dentro das igrejas, que tem levado muitas pessoas a desistir do evangelho. E isso é preocupante. E eu estou muito preocupante. Eu estou aqui com os meus pensamentos. Qual é a verdadeira religião, então? Aqui a Bíblia responde. Olha, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Quem são os órfãos? Quem são as viúvas? Você consegue falar, Nilza? Os verdadeiros órfãos e viúvas? Os órfãos são os que não têm pai, né? São os que são abandonados pelo pai. Pai e mãe. E pai e mãe. Mas não necessariamente abandonados pelos pais que morreram. Talvez os pais são vivos e foram abandonados, né? Uhum. E as viúvas é quem não tem alguém que possa prover ela, né? Que a palavra diz. Porque naqueles tempos quem cuidava das viúvas eram os maridos, eram os filhos mais velhos. Então aí está dizendo a esse respeito. Mas eu vou muito além disso. Ele quer dizer aqui, e o Espírito Santo nos dá o entendimento, que quando você cuida de alguém que necessita, que precisa de cuidado, de zelo, de proteção, quando você cuida dela é porque você ama. Você não cuida de quem você não ama, você cuida de quem você ama. E tem um versículo que fala como que você pode amar a Deus que não vê e não cuida do seu próximo que você vê e não ama o seu próximo. Então, às vezes, nós invertemos os valores. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E aqui ele nos ensina a amar as pessoas. E através do amor entre as pessoas, nós vemos Deus, nós conhecemos Deus, porque quando você ama as pessoas, você tem um relacionamento com Deus, porque é uma das ordens que Deus dá. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso. Quando começa, então, a aplicar isso. Olha bem, a Nilza pegou aí um código interessante, hein? Amar Deus sobre todas as coisas e a si mesmo. Amar o próximo como assim? Eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Então eu tenho que me amar e amar o próximo. Antes de tudo, amar a Deus. Então, olhando por esse prisma, o que eu preciso entender e colocar em prática? Eu não preciso ser igual aos corruptos. Para mim ter minha religião, eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso levar bandeira denominacional. Olha, eu já vi pessoas quase que se degladiando para defender uma tese religiosa. Irmãos que dizem que acreditam em Jesus, que acreditam em Jeová, que acreditam em Deus, que é na Bíblia, os caras quase pisam no outro. Eu já testemunhei casos que me deu nojo, Então hoje eu estou aqui para falar o seguinte, que Deus, o nosso Pai, ele é amor na essência.
Não há de ter divisão. Há de ter um grupo que quer adorar ao Senhor em espírito e verdade e praticar o bem. Esse é o fechamento, Nilza. Exatamente. É praticar o bem, é levar o amor indistintamente, não importa quem seja. É viúva, mas que viúva é essa? É aquela mulher, é aquela pessoa que está dependendo de todo mundo. É aquela pessoa que se decepcionou com o sistema que hoje existe aí. Aquela pessoa que se afastou do caminho de Deus porque foi pisada, foi machucada. Aquela pessoa que foi humilhada, que foi incompreendida, que por causa de um erro que cometeu no passado, as pessoas querem passar por cima como um trator. Não é como Jesus que perdoava, Jesus que trazia o amor, Jesus que entendia as pessoas, que compreendia a prostituta. Jesus perdoou um camarada no último instante de vida dele. O cara era um ladrão, sem vergonha, vagabundo. Jesus perdoou Pedro, que o traiu 3 vezes. Talvez se eu fosse o pastor de Pedro, eu excluiria ele da minha igreja. Ia ficar 1 ano sem tomar Santa Ceia. Você está entendendo o que eu estou falando? O que Deus está falando essa tarde? A verdadeira religião é amar. É viver a plenitude do amor. E nós precisamos praticar isso diariamente. Isso. E eu quero deixar uma palavra para você nessa tarde. Se você foi machucado por alguém onde você congregava, e isso tirou de você o prazer de estar em comunhão em alguma igreja, esqueça isso. Não olhe por esse sentido, sabe por quê? Quando nós olhamos as pessoas, nós vemos falhas e defeitos, porque todo mundo é passivo a erros. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, esqueça isso, porque a sua comunhão não é com as pessoas, é primeiro com Deus. Amém. Você tem que estar olhando para Deus. Quando você olha para Deus, você passa por todas as coisas e não tira a visão. Amém. Pedro começou a afundar quando olhou para o que estava acontecendo ao seu redor. Ele tirou a visão de Cristo. Não tire a visão de Cristo. Amém. Continue vendo o Senhor. Que todas essas coisas que tem tentado tirar a sua visão, tem tentado te conturbar ou te confundir com relação ao Evangelho, isso vai ficar para trás. Amém. Esqueça isso, olhe para Cristo. Esqueça essas visões laterais. Isso. E siga para um alvo. E o alvo do cristão, o alvo daquele que ama Cristo, o alvo daquele que um dia se entendeu o sacrifício de Cristo, é Jesus. Amém. Amém. Um abraço. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Muito obrigado pela atenção. Espero que Deus te abençoe neste dia, neste momento. E fica aqui o convite mais uma vez. Se inscreve no nosso canal. Vamos caminhar com a gente. A casa do Senhor está de portas abertas. Que Deus te guarde, te dê a paz que somente Ele pode te dar. Ok? Um abraço gostoso. Vem para a casa do Senhor. Um abraço.